Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Essa é a nossa segunda aula da semana. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Vamos então dar continuidade às nossas aulas da semana. Como você já sabe, na aula passada nós finalizamos, finalmente, a nossa unidade 3, com o título Sol, Terra e Lua. E hoje nós vamos estar então iniciando a nossa unidade 4, com o título O Clima na Terra, Sua Dinâmica e Previsão. Então esse é o título da nossa unidade 4, unidade essa que nós estamos iniciando hoje. Vamos dar início na nossa aula de hoje. Eu peço que você pegue seu livro didático, que você abra seu livro didático na página 34 e vamos então para a nossa aula de hoje, querido aluno. Bom, então na página 34, que inicia o nosso conteúdo da unidade 4 com o título o clima na Terra, dinâmica e previsão. Na página 34, a gente tem uma representação, de pessoas trafegando, nas ruas com automóveis alagados, provavelmente ocasionado por uma enchente. E aí, abaixo, nós temos, então, um pequeno parágrafozinho em que diz assim: a dinâmica do clima na Terra depende do equilíbrio muito delicado entre diversas variáveis. Ou seja, a questão do efeito, o comportamento do clima no nosso planeta Terra, ele vai depender de diversos fatores, para que ele esteja ali em equilíbrio. E esses fatores que ocasionam esse equilíbrio do clima são fatores de extrema importância, porque uma vez que esses fatores eles não se encontram em equilíbrio, nós vamos ter situações como essas aí que a gente viu na imagem, A gente vai ver enchentes, furacões, secas, nevascas, ondas de frio, um calor excessivo. Então, são alguns exemplos aí dessa falta desse equilíbrio. E aí ele inicia a nossa unidade com 3 perguntas. A primeira dela é: quais variáveis você acha que influenciam no clima na Terra? A segunda, o que mantém a temperatura do nosso planeta Terra? E a terceira, como os países têm se organizado em negociações a respeito do clima? Então, são 3 questões, são 3 perguntinhas que vamos acabar aprendendo, as suas respostas mediante ao estudo que vamos fazer, então, a partir de agora, da nossa unidade 4. Então, vamos lá, dar prosseguimento, então, ao nosso estudo. Todo início de unidade, nós sabemos que existem objetivos a serem alcançados nesses estudos, então na unidade 4 não é diferente. Os objetivos da nossa unidade 4 é identificar variáveis envolvidas nas alterações climáticas e na previsão do tempo. Outro objetivo também é relacionar climas regionais às circulações atmosféricas e oceânicas e ao aquecimento desigual da superfície causado pela forma e pelo movimento da Terra. Outro objetivo também da nossa unidade 4 é discutir iniciativas visando o equilíbrio ambiental. Então, são alguns dos objetivos da nossa unidade 4. Então, quando a gente fala de 2 termos, clima e tempo, muitas das vezes nós temos o hábito de achar que esses 2 termos, eles são termos iguais. Só que temos que colocar em mente que clima e tempo, eles são 2 conceitos totalmente diferentes. Por exemplo,
o tempo, ele está associado à condição atmosférica de um determinado momento e de um determinado local. Ou seja, é a condição atmosférica daquele momento, daquele momento, daquele exato local. Então, por exemplo, se eu perguntar de você agora, como que está o tempo aí no seu bairro? Ou seja, você vai olhar para a atmosfera, para o céu, né? E você vai me dizer quais são as condições atmosféricas daquele momento. Então, isso é tempo. Então, quando você olhar, você vai me dizer, professora, está fazendo um lindo sol, né? Então, a condição da atmosfera nesse momento é de um lindo sol. Ou então, professora, agora nesse momento está se formando uma tempestade. Então, isso é tempo. Tempo é a condição atmosférica daquele momento, daquele determinado momento, daquela determinada localização. Então, as condições do tempo, elas são descritas por alguns elementos básicos, como a temperatura daquele local e daquele momento, a umidade do ar daquele momento, né, ou daquele local que você esteja, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção do vento, a precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas que está acontecendo ali naquele momento, né, naquele determinado momento e naquele determinado local. Então, isso é tempo. Agora, o clima ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano, né? E aí, quando a gente fala de clima, a gente tem que entender que o clima, ele é um ciclo, né? Ele é uma sequência de ciclos que vai nos mostrar essas variações dessas condições atmosféricas no decorrer do intervalo de tempo maior. Ou seja, pode ser durante um ano, ou durante 15 anos, durante 30 anos, isso vai depender do tempo que você pegar de referência. Então, o clima, ele é isso. Ele é uma sequência cíclica, né, dessas variações, dessas condições atmosféricas num determinado de tempo maior, que pode ser compreendido de 1 ano, 2 e assim sucessivamente. E também o clima ele vai compreender elementos climáticos que são modificados por fatores também climáticos. Então, o clima ele é totalmente diferente do tempo. O clima ele é essa sequência cíclica, né, de variações nas condições atmosféricas do decorrer do ano, né, e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Então, para a gente compreender essa questão dessa dinâmica, né, do clima no nosso planeta Terra, nós temos que levar em considerações determinados fenômenos, como fenômenos naturais como o El Niño, né? O que é esse fenômeno natural El Niño, professora? Esse fenômeno natural El Niño é quando a região, existe ali a região pacífica, né, do Oceano Pacífico, ali na região do Peru, existe um período que a água ela fica extremamente quente, né? Então, essa questão dessa elevação de temperatura da água, né, da água que fica do Oceano Pacífico, aí naquela região do Peru, ela é um fenômeno natural, né, que compreende, então, essa dinâmica do clima no nosso planeta Terra. A questão das erupções dos vulcões, né, a frequência de explosões solares, né, a questão da ação humana, que vai trazer possíveis consequências sobre o nosso clima, como, por exemplo, a Revolução Industrial. O período da Revolução Industrial é um período em que o homem ele teve ele pontuou, né, uma ação não benéfica ao nosso planeta. Por quê? Porque na Revolução Industrial a gente teve a produção intensa de automóveis, e esses automóveis eles eram movidos a combustíveis fósseis,
E aí automaticamente ocorreu o quê? Uma criação de poluentes na Terra muito grande, que fez com que esse fenômeno, né, criasse um nível de poluição muito grande ao planeta Terra e automaticamente se criou aí uma diferença, né, um novo arranjo em relação à dinâmica do clima no nosso planeta Terra. Então, existem, né, esses fenômenos que podem ser naturais, que podem ser também fenômenos relacionados à ação humana, como essa da Revolução Industrial, que pode, então, aí estabelecer, né, essa dinâmica do clima do nosso planeta Terra. E aí a gente tem aqui, na página 35, essa notícia, né, que menciona um tratado internacional do clima, que é o Acordo de Paris, que diz assim: mar subirá 20 centímetros para cada 5 anos de atraso no Acordo de Paris. Conclusões são de estudos liderados por cientistas do Instituto Potsdam da Alemanha e publicado hoje na revista Nature Communications. Diz assim nesse artigo, então, né, nessa notícia: nos próximos 200 anos, a elevação média do nível dos oceanos será de 70 centímetros a 1,2 metros, caso seja cumprida a meta de Acordo de Paris, que limita o aquecimento global ao máximo de 2 graus Celsius até o final do século. Mas a estimativa só vale caso as médias globais de temperatura cheguem ao seu pico até 2020 e comecem a cair em seguida. Após 2020, cada 5 anos de atraso para atingir o pico de aquecimento corresponde a 20 centímetros a mais do nível dos mares. As mudanças climáticas provocadas pelo homem já deixaram pré-programada uma certa quantidade de elevação do nível dos oceanos para os próximos séculos. E com isso né, pode parecer para alguns que nossas ações atuais não fazem grande diferença. Mas nosso estudo mostra como essa percepção é errada, disse o autor principal do estudo, Matthias Mengel, do Instituto Potsdam. De acordo com Mengel, a elevação global dos níveis do oceano é causada pelo aquecimento e, consequentemente, expansão da água do mar, assim pelo derretimento das geleiras, mantos de gelos e das vastas plataformas de gelo da Groenlândia e da Antártica. Esses fatores respondem de diferentes maneiras em diferentes escalas de tempo ao clima mais quente, variando de séculos a milênios. Então, essa notícia aqui, ela nos traz um alerta sobre o risco de uma elevação crescente do nível dos mares, né? Caso a temperatura média do planeta Terra continue subindo durante o passar do tempo. Então, ela nos mostra essa notícia que haverá duas consequências. A verdade é que já está havendo, né? Já apresenta duas consequências que são extremamente, são pontos extremamente para que a gente possa ligar aí o pisca-alerta, que é a elevação da temperatura do nosso planeta Terra vai fazer o quê? Que ocorra o derretimento das geleiras, ou seja, que ocorra derretimento de glaciares, vai ocorrer o derretimento de mantos de gelo, e aí, com certeza, esse derretimento dessas geleiras vai ocasionar o quê? Uma expansão de água dos mares em relação a essa dilatação, ou seja, essa expansão da quantidade de água que vai surgir. Então, automaticamente, quando se derrete essas geleiras e se derrete esses mantos, né? Derrete essas plataformas de gelos, com consequência, a gente tem a expansão das águas do mares. E aí, meus queridos,
Se essa água do mar ela se expande, ela aumenta, o que vai acontecer? Vai acontecer inundações, vai inundar tudo, né? Essas inundações vão trazer diversos prejuízos, né? Podendo até tirar vidas. Por quê? Porque a água ela vai se expandir, ela vai se dilatar em grande quantidade. E aí a gente deixa, então, o nosso planeta Terra em risco. Vamos, então, ver a partir de agora a influência dos fatores do clima, né? A influência dos fatores do clima em relação ao nosso planeta Terra. Então, na unidade anterior, a gente discutiu um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Não sei se vocês lembram, mas pesquisadores criaram teorias baseadas nesses movimentos que a Terra realiza. E aí, graças a esses movimentos que a Terra realiza, e também a questão da estação dos anos se dá através dessa inclinação do eixo do nosso planeta Terra. Mas aí a gente tem que fazer a seguinte questão: por que em dias mais quentes, ou seja, no verão, por que na estação do ano verão é geralmente mais quente, né? Do que quando se está no inverno, a questão do calor é um pouco menor. Por que será? Porque que no verão a gente tem um dia de sol mais quente e no inverno a gente tem um dia de sol um pouco mais frio, né? E aí nós também temos que fazer a seguinte pergunta: e por que tem regiões em uma mesma latitude com temperaturas diferentes? São algumas perguntas que a gente faz quando a gente fala um pouquinho sobre influência de fatores em relação ao clima. Então, para responder essas duas perguntas, é importante a gente entender o clima no nosso planeta Terra. E aí, esse clima no nosso planeta Terra, ele se faz se entender através de fatores. Fatores esses que vão influenciar no nosso clima, né? Fatores esses que vão intervir diretamente no clima do nosso planeta Terra. E aí esses fatores são os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Na nossa aula de hoje a gente vai estar falando, né, um pouquinho, vamos estar aprendendo então sobre os fatores astronômicos, né? E na outra próxima aula, na semana que vem, a gente vai estar estudando então os fatores terrestres. Quando a gente fala de fatores astronômicos, são fatores que vão influenciar diretamente no clima do nosso planeta Terra. Quando a gente fala de fatores astronômicos, nós estamos falando de fatores relacionados a movimentos do planeta Terra e em relação à inclinação do eixo do nosso planeta, tá? Então, quando a gente fala de fatores astronômicos, nós estamos falando de fatores que estão interligados diretamente no movimento que a Terra, nos movimentos, né, que a Terra realiza, e principalmente em relação à inclinação do seu eixo. Então, essa combinação de fatores, né, que são os fatores astronômicos e os fatores terrestres, eles vão determinar a natureza do clima no nosso planeta Terra em um intervalo de tempo bem longo, né? São eles que vão estabelecer como será o clima no nosso planeta Terra hoje, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Então, são esses fatores que interferem diretamente na questão da determinação do clima no nosso planeta Terra durante um intervalo de tempo muito longo. E aí nós vamos iniciar então falando sobre os fatores astronômicos. Então, esses fatores astronômicos, eles estão relacionados, como a professora já falou, ao movimento da Terra e com a inclinação do nosso planeta Terra. Então, para a gente analisar a influência da inclinação, né,
do eixo do nosso planeta Terra, em relação ao clima, a gente pode fazer uma analogia. O que é uma analogia, professora? A gente pode fazer uma comparação, né, da influência da inclinação, a influência da inclinação do planeta Terra em relação ao clima no nosso planeta com o horário que a gente deve se expor à luz do sol. Eu não sei se vocês sabem, mas os médicos, principalmente os dermatologistas, eles nos dizem que temos que nos expor ao sol em determinados horários. Então, eles falam que devemos evitar de se expor ao sol no horário das 10 às 16 horas da tarde. Por quê? Porque os dermatologistas, médicos dizem que nesse horário de 10 às 16 horas é aquele horário em que a gente vai estar mais exposto à radiação solar, ou seja, a radiação solar nesse período de 10 horas às 16 horas vai estar mais intensa, né? Ou seja, é o momento em que o Sol ele vai estar mais na posição vertical, ou seja, nessa posição aqui, ó, que você vê na imagem. Então, o Sol, ele aquece mais a superfície quando ele está mais perpendicular, ou seja, quando ele está mais na vertical, quando a posição dele é mais na vertical, e aí os raios solares dele chegam, né? Os raios do Sol chegam com maior intensidade ao planeta Terra. Então, conforme a inclinação ela vai aumentando, né, dos raios solares, olha só. Aqui você vê que os raios solares eles não estão mais no ângulo de 90 graus, como na imagem da esquerda. Então, quando esses raios eles estão mais perpendiculares, ou seja, estão formando esse ângulo de 90 graus, a intensidade de raios solares é maior. E aí, quando essa inclinação ela vai aumentando, né? Quando ele vai inclinando, o que vai acontecer? Os raios, eles atingem uma superfície maior, né? Uma área maior, só que o aquecimento desses raios solares é muito menor, né? Então, quando os raios solares eles vão se inclinando aí, ó, num ângulo, né, de 35 graus Celsius, como você vê na imagem, esses raios solares eles vão conseguindo, né, atingir áreas em maior quantidade. Só que em compensação, o aquecimento, o calor desses raios solares é menor, né? Porque a radiação ela é distribuída numa região maior. Então, se a gente for fazer uma análise da Terra como um todo, a gente pode concluir que no verão a estação que os raios estão mais próximos na vertical é uma estação mais quente. E que no inverno, quando a radiação solar ela chega bem mais inclinada, automaticamente é uma estação em que os raios, o calor, ele vai ser muito menor. E aí, outra consequência da inclinação, né, do eixo da Terra está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar à superfície da Terra, que é onde nós estamos. Então, apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar ela perde a intensidade ao atravessar uma camada espessa da nossa atmosfera, que é o que nós vemos aqui nessa imagem. Então, a gente observa o quê? Que aqui no hemisfério sul é a região em que eu tenho a intensidade de raios solares sendo mais próximas, né, ao eixo do nosso planeta Terra. Então, automaticamente, a incidência, né, dos raios solares vai ser muito mais intensa do que aqui no Polo Sul, ou no Polo Norte, desculpem, aqui no Polo Norte. Então, essa região de cima é o Polo Norte e aqui a região de baixo é o Polo Sul. Então, se a gente observar,
a ilustração, a gente vai perceber o quê? Que aqui no hemisfério sul é a região em que os raios solares eles estão chegando com menor intensidade. Já os raios solares que estão aqui, ó, sendo expostos à região sul, é onde eu tenho a intensidade de raios solares chegando com mais intensidade. Outro ponto também que a gente pode concluir é que se aqui na região do Polo Sul os raios estão chegando com maior intensidade, então eu já sei que aqui nessa região eu tenho o quê? Eu tenho a intensidade de raios solares e aí automaticamente eu já sei que na região do Polo Sul eu estou na estação verão. E aqui, ó, no Polo Norte, em que essa região ela está atravessando, né, uma região, a gente vê que a intensidade de raios solares ela é mais longa, então ela demora mais para atingir a superfície da Terra, então automaticamente eu já sei que aqui no Polo Norte é inverno. Outro ponto também que a gente tem que salientar é que é possível a gente perceber, olhando aqui para a imagem aqui da sua direita, você percebe o quê? Que existem regiões, aqui ó, regiões do planeta, em que os raios, eles estão atravessando um trecho menor da atmosfera, como aqui embaixo, ó, onde eu estou marcando, né? Então aqui nessa região, ó, voltada mais para o hemisfério sul, você vê o quê? Que os raios solares eles estão atravessando essa região em um trecho menor. E que aqui na região do Polo Norte, esses raios, né, eles estão atravessando uma camada de ar, uma camada de ar atmosférico maior. Então, na região sul, no Polo Sul, eu tenho uma região que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera, e aqui na região norte eu tenho os raios solares atravessando um trecho, né, muito maior. Então, automaticamente, a gente nota que na região norte, né, no hemisfério norte, provavelmente é inverno, e na região sul, provavelmente, como a intensidade de raios é maior, e aí o trecho em que esses raios passam na atmosfera é menor, então automaticamente a gente deduz que no hemisfério sul eu tenho a estação do ano verão. Tá bom, meus queridos? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vamos então passar para nossas atividades de hoje. Meus queridos alunos, vamos para o nosso livro de atividade. Hoje vocês irão fazer a atividade da página 18, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar apenas a página 18, questão 1 e 2 da página 18. Essa é a nossa atividade de hoje, querido aluno, tá bom? Somente essa página 18 do livro de atividade do aluno, questão 1 e 2. Tá bom, meus queridos? Então, façam a atividade de vocês. Não esqueça, todas as vezes, tire foto, mande para a professora no privado, tá bom? Boa tarefa para vocês.